Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais candidataresca, prefeituresca do que a minha, do que a sua. Estamos aqui hoje com mais um programa com candidatos à Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do mundo. Permita-me discordar, rapaz. Porque a primeira com candidatos, não era pré-candidatos. Verdade, virou a chave agora. A gente começou lá atrás com Kim, Boulos, Tabata, o prefeito Nunes e o Marçal. O Marçal ainda veio como pré, ainda candidato. Pré. E agora já oficializaram todas as candidaturas. Então, Marina Helena, que tem uma risada maravilhosa, vocês vão escutar daqui a pouco a risada dela. É contagiante. Contagiante, parece um carro, quando você tá ligando um carro a álcool que ele tá pegando. Fica engraçado, cara. Como que vai ser a participação do pessoal? Precisamos de perguntas aí, porque sempre esses programas com pré-candidatos e candidatos, a gente precisa de perguntas do pessoal querendo saber as soluções para a cidade, né? Exatamente. Você que está aqui no chat, agradeço já, deixando o seu like, por favor, porque ajuda demais o engajamento. Mas assim, vocês gostam de sempre mandar superchat com comentários, mas hoje precisa de pergunta. Verdade. Então, se você tem alguma dúvida, ou direcione aqui para nossa convidada, até para o nosso co-host também, e a gente vai selecionar as melhores e passar aqui para a mesa. Verdade, agradecer demais a nossa parceirona de longa data, que é a Insider, que tá com a gente aí há bastante tempo e torna possíveis programas especiais como esse. Então valeu, link na descrição, QR Code na tela da Insider. Olha aqui essa blusa maravilhosa que eu tô, assim como toda a roupa que eu sempre tô, desde cueca, meia e tudo mais, não é, Léo? Tudo, bonito. O Léo sempre confere aí, então deixa eu ver a cueca, deixa eu ver a meia, beleza. Então obrigado demais, Marina, obrigado, Deltan. Deltan já veio aqui como convidado, hoje está como co-host, vai me ajudar nas perguntas, nos comentários. E Marina, obrigado demais. Obrigada a você, Vilela, é um prazer imenso estar aqui. Sou fã do seu programa. Obrigado. Agora tenho menos tempo, mas gosto bastante. Fica assistindo lá enquanto tá fazendo alguma coisa. Agora não dá, né? Mas muito bom. Nossa, na pandemia me salvou. A pandemia foi o que salvou. Foram os podcasts longos, né? Pois é, muito bom, muito bom. Pessoal preso em casa. Ó, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que estão em casa aí como que funciona o formato aqui. A gente sempre convidou os outros candidatos, pré-candidatos, com um influenciador, com um jornalista, um político, alguém para ser co-host. A ideia aqui não é que seja um debate, é sempre alguém que tenha ideias semelhantes ao candidato e que poderia ajudar a trazer novas perguntas, novos questionamentos. Essa é a primeira rodada com os candidatos. Na segunda rodada a gente vai fazer uma coisa diferente. Então é o mesmo formato, a gente mostra a campanha, mostra a última pesquisa, a gente comenta a pesquisa, o candidato, o pré-candidato fala sobre as propostas, o co-host ajuda nas perguntas, a gente pega a pergunta das pessoas que estão em casa, que estão mandando aí pra gente pelo chat, e no final a gente tem algumas perguntas que são iguais para os candidatos que eu já expliquei aqui pra Maria Helena, vocês vão ver. Então, muito obrigado. Deltan, se apresenta, dê suas credenciais, se apresenta pro povo, dá um oi lá pro pessoal. Sensacional, fala aí, turma, bom demais estar aqui, um orgulho tremendo, tá? Pra falar, apresentar, conversar com a Marina Helena, que é, sem dúvida nenhuma, a candidata mais preparada para ser prefeita de São Paulo e tornar essa cidade uma cidade ainda melhor. E eu quero agradecer aqui você, Vilela, por estar aqui sendo co-host. Eu tô pela primeira vez me sentindo aqui dono de alguma coisa muito relevante. Sócio, ó, quero ver esse superchat entrando aqui. Então a ideia não é essa, Léo. Acho que explicaram errado pra ele aí. Co-host é pra dar uma ajuda aí e tal. E lembrando que o próprio candidato, a equipe do candidato que escolhe os co-hosts, tá? Não é a gente que escolhe. Então, com o Marçal veio aqui o Caio Coppola, com o Boulos veio o Calejon, com o Kim, na época que ele era pré-candidato, veio o Danilo Gentili, e assim em diante, tá bom? Perfeito. Dito isso, obrigado, então, Deltan, já se prepara aí para as perguntas. E Marina, se apresenta para o povo. Eu sei que você já falou em várias entrevistas que você tem a maior missão, que é a mais desconhecidas entre os candidatos, que você tem muito a ganhar ainda, porque o pessoal tem que te conhecer. Então, se apresenta para o povo te conhecer mais ainda. Bom, como você, e eu tenho certeza que é como você, porque aqui no Brasil somos todos, assim, indignados com a nossa política. Indignado da gente pagar 40% de imposto e não ter coragem de sair com o celular na rua. Indignado da gente ficar aprovando o privilégio para o judiciário mais caro do mundo. Indignado aqui na cidade de São Paulo por saber que a máfia está infiltrada
nos contratos de ônibus da nossa capital. Então, antes de mais nada, eu sou uma cidadã indignada. Eu não nasci em São Paulo, eu vim para São Paulo exatamente há 20 anos. Foi aqui que eu construí toda a minha carreira e a minha família foi a cidade que eu escolhi e que deu tudo. E eu vim para cá, Vilela, ralar. Né, ralar, porque São Paulo é isso, é uma cidade de pessoas com sonhos grandes e que vêm para mudar a sua trajetória e cuidar dos seus. Então, eu sou economista, eu cresci, começando do início, né? Eu cresci em uma periferia em São Luís do Maranhão. Depois disso, eu me mudei para Brasília, eu sofri uma violência e com 13 anos eu fui morar, meus pais eram separados, eu fui morar com meu pai em Brasília. Lá eu estudei economia, eu me formei economista, fiz um mestrado e vim para São Paulo para trabalhar. E aqui eu trabalhei durante mais de 20 anos, bom, enfim, agora já vai fazer 20 anos, mas eu trabalhei por 14 anos na iniciativa privada. Depois disso eu fui para Brasília, eu trabalhei no Ministério da Economia, a convite do ministro Paulo Guedes, com quem eu tinha trabalhado também no setor privado. Na volta, eu fui CEO do Instituto Milênio e estudei várias políticas públicas, né, boas aí, coordenei um grande projeto com diversas pessoas para discutir boas políticas públicas para o nosso país e para as cidades também. Depois disso, fui candidata a deputada federal pelo Partido Novo, não fui eleita, mas sou hoje primeira suplente, ajudei a eleger uma mulher aí que eu admiro muito, que é a Adriana, e hoje estou nesse que é o maior desafio da minha vida, que é ser prefeita da cidade de São Paulo. Não venho sozinha, eu venho com um time, o Deltan agora faz parte desse incrível time. Aliás, a Marina, se a Marina entrar, o Deltan vem junto, já avisei isso pra ele. A gente tem que fazer gente boa. E já falei, ontem eu estava conversando com a vice-prefeita de Joinville, né? Porque a gente tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano, e é a maior cidade de Santa Catarina. E eu falei, olha, se eu ganhar, o Adriano vai ter que te emprestar aí pra mim, pra ver o que foi feito. Então a gente faz parte, de fato, de um time. Eu sinto que não é uma... a gente precisa de muita gente. O que eu aprendi em Brasília, Vilela, foi isso. Um passarinho só não faz verão. A gente precisa de um time forte, né? E foi isso que eu fiz na minha vida inteira. Eu trabalhei já em cargos de liderança, de gestão e sempre treinando e montando equipes para resolver os diversos problemas. E é isso que eu quero hoje fazer aqui pela minha cidade. Além disso, sou casada já com o Luiz, agora estamos juntos há 14 anos já. Mãe da Luna, de 8 anos, e do Theo, de 5 meses. Então, além de fazer campanha, também estou amamentando, ganhei esse presentão aos meus 43 anos, quase 44. E é isso, e eles são um verdadeiro combustível para deixar uma cidade muito melhor aí. Vilela, deixa eu entrar aqui, quando ela fala de time, para as pessoas entenderem a relevância que é você ter um time. Na política, ninguém faz nada sozinho. Você constrói cultura, você constrói comunidade. E o Partido Novo, diferente dos outros partidos, ele é uma comunidade de pessoas que estão unidas por princípios e valores. Em partidos, em geral, o que você vai ver são pessoas que ele chama de fisiológicas, que estão lá no partido para conseguir um cargo, para ver como que pode tirar uma vantagem, mas no Novo, a característica é muito diferente. As pessoas lutam por honestidade, por competência e lutam com coragem, enfrentando os abusos dos donos do Brasil. E a Marina é uma das pessoas mais relevantes desse time, que se dispôs a dar um passo à frente. E quando você conta a tua história, Marina, uma coisa que sempre me desperta a atenção e o interesse em saber, quando eu vejo um político, é por que você deu um passo para a política. Qual foi o clique? O que fez? Me interessa muito entender o teu porquê, a tua motivação. Já deixo aí a pergunta aí, se Vilela permitir. Claro. Bom, primeiro eu fui para Brasília, Deltan, uma das inspirações foi o trabalho de vocês dentro da Lava Jato, né? Então, quando o Paulo me convidou para ir para Brasília, acho que a minha primeira vontade de cuidar do meu país foi depois daqueles absurdos todos que a gente viu, todos os escândalos de corrupção. A gente sentia, eu acho que alguma coisa estava muito errada, mas quando a gente viu o tamanho do que estava errado, então foi uma chance muito grande de aproveitar aquela oportunidade para fazer uma diferença. Então, esse foi um primeiro passo. Agora, dali para a política foi o que eu vivenciei em Brasília. E tem uma história que foi muito marcante para mim. Eu ajudei, né, na elaboração da modelagem para privatização da Eletrobras na época. E a gente foi apresentar aquilo para parlamentares, né, e eram vários parlamentares, era uma sala com 40 parlamentares, e teoricamente parlamentares até
assim, alinhados do ponto de vista do projeto e tal. Mas era para mostrar detalhes do projeto. E ninguém se preocupou com nada. Se a conta de luz ia ficar mais cara ou mais barata, sabe? Eu fui com aquela apresentação perfeita para fazer, de todos os detalhes. O que eles vão perguntar, perguntando, pô, qual que é o interesse dessa turma? E cheguei lá, era basicamente interesse de cargos em outras estatais, queriam saber, a gente tinha ali praticamente o que é hoje, dentro da Secretaria de Desestatização, o que é hoje o Ministério do Planejamento, né? Era muito grande, então tinha a parte de terrenos da União também. Então as perguntas eram todas essas, o que vai acontecer com o terreno tal, o que vai acontecer, sabe? A primeira interlocução com o judiciário, puxa vida, não mexe naquele terreno, sabe? Então, aquilo ali em Brasília, eu comecei a ver que esse pessoal está fazendo aqui, né? Claramente eles estão servindo da gente, eles não estão servindo ninguém, né? Os interesses são outros. Então, foi realmente muito marcante. Foi dali que, quando eu voltei, eu decidi que eu iria entrar na política. E também por uma sensação de olhar aquilo e dizer, cara, em quem que eu voto, né? Quem me representa? E sentir falta disso, né? Ali, claramente, eu vi que, puxa vida, não tinha ninguém que me representasse naquela reunião, né? Uma coisa meio maluca, né? Vilela, você vê um negócio desse? A menina vai lá, prepara um mega PowerPoint, não é o PowerPoint do Deltan, mas se fosse... O famoso PowerPoint do Deltan. Ia ter um monte de setas, assim, para modernização do Estado. Eu tava trabalhando na equipe do Paulo Guedes para fazer a diferença pro país. E aí chega lá na sala, achando que vai encontrar um monte de deputado querendo modernizar, fazer a diferença, preocupado com os resultados daquele procedimento, daquele mecanismo de modernização que ela tava apresentando. Mas não, os caras queriam saber onde que iam parar os cargos, quem que eles podiam indicar, onde que ele podia tirar vantagem. E isso, para mim, na história da Marina, é uma coisa linda. Por quê? Porque ela vê o problema, ela vê... E quando eu estive em Brasília, eu vi isso com os meus olhos. E uma coisa é você saber que tem criança passando fome na África. Outra coisa é você ir lá e ver com os seus olhos. Quando você vê, ela dá vontade de chorar, aperta, queima o coração. Então eu me identifico demais com a Marina, com essa motivação, com esse ponto de virada da história dela, que fez ela dar esse passo para a política para fazer a diferença. E a indignação mesmo, né? Porque você tá ali e você diz assim, não é possível. Não é possível. A gente debate temas tão relevantes para o nosso país ali, a gente passou por tanta coisa, e no frigir dos ovos, o que definia se a coisa iria adiante ou não, muitas das vezes... não são coisas pro bem do Brasil. Não, eu até falo, é uma coisa interessante isso, né? Tem muitas... Às vezes as pessoas falam, mas vocês fizeram pouco em determinados aspectos. Cara, mas e os gols que a gente não deixou passar? Porque isso é uma coisa muito maluca, né? Que eu senti ali, fala assim, pouco você isso. evitar... O que você viu lá de evitar coisas... absurdas que a maior parte da população nem imagina que acontece nos bastidores. Assim. Para começar pela governança, o que a gente fez nas estatais? Foi uma blindagem imensa, imagina. A gente indicou, eram milhares de nomes, a gente descobriu participação em 700 empresas. Nem tinha esse número, tá, Vilela? Isso foi uma coisa que veio dessa gestão, as pessoas nem sabiam. Imagina que um executivo vai ter noção de o que acontece nessas 700 empresas. E indicam nomes e cargos, muitas delas até empresas privadas, com participação do setor público. Né? Um exemplo é a Vale. A Vale agora, por que o Lula não indicou o presidente da Vale? Ele tentou indicar o Manteiga e não conseguiu. Porque a Vale foi realmente privatizada durante o governo Bolsonaro e a gestão do Paulo Guedes. Por quê? Porque, apesar da empresa ter sido privatizada antes, ainda tinha a maior parte das ações com o BNDES, com o fundo de pensão. Vocês viram agora que os fundos de pensão vão ajudar no PAC? Então, isso tudo de novo. Então, a máquina ela é muito grande, né? Então, só de indicar nomes técnicos de pessoas competentes para todos esses cargos fez toda a diferença. Né? E esse ponto é muito importante, Marina. Você falou que ia indicar o Manteiga. Quem é Manteiga? Manteiga é simplesmente a pessoa que foi responsável como ministro da Economia pela maior crise econômica da história do Brasil. Exato. No governo Dilma. E ele ia ser indicado politicamente para uma empresa privada, o governo forçando a mão, e só não foi porque o Partido Novo se levantou e impugnou essa indicação. O Novo se opôs a isso, e é um time que luta exatamente pelo que a Marina luta. Uma empresa privada que cuida de um setor importante, é muito representativa na nossa economia, é só olhar a Bolsa de Valores. Basicamente, a gente é um país que extrai riqueza da terra ainda em grande medida. Olha a nossa Bolsa, está ali basicamente representada pela Petrobras, Vale do Rio Doce. A gente precisa promover a eficiência do país. E aí você tem um governo querendo indicar pessoas fazendo politicagem, fazendo um apadrinhamento político, se não bastasse só no Estado, querendo fazer isso em empresa privada.
Não, mas tem muita indicação e tá voltando a ter, né? É só pegar todos os cargos. E é isso, interfere em tudo, assim, é um polvo, interfere em toda a economia, em todos os setores, é uma mãozona pesada mesmo. E destrói, a gente viu ali durante o governo Dilma o que foi feito no setor elétrico, muito via Eletrobras, né? A gente viu o que foi feito dentro do tabelamento da Petrobras, o que aconteceu com todo o setor de biocombustíveis, que acabou praticamente ali, né? Então, obviamente que cada uma dessas intervenções tem um custo muito grande para a sociedade. E eu vi que ali foi uma maneira de tentar diminuir a possibilidade dessas intervenções. E eu vejo que agora só não está pior ainda, eles estão tentando, mas só não está pior por toda essa mudança que a gente fez em termos de governança, vendas de participações e tudo aquilo. Então, né, ainda fica colhendo a gente ainda tem alguns, assim, frutos daquilo. Entendi. E parece uma coisa longe, né, Vilela? Lá Brasília. Mas eu tava conversando com a Marina e com a equipe dela, e tem uma pessoa de dentro da equipe que disse que contou para nós que um parente seu ocupava um cargo relevante na estrutura da Prefeitura de São Paulo e teve uma negociação de um contrato. E uma empresa determinada ganhou o contrato e aí pediu um aditivo. E esse aditivo, eles queriam 50% de aditivo. Que seria um tipo de uma propina. Esse jeito de ganhar mais dinheiro, de desviar dinheiro, de inflar. E aí, essa pessoa se opôs. Ofereceu, não, 10% tá mais do que justo, por causa dessa razão. De repente, essa pessoa recebeu uma ligação em que a pessoa dizia: eu sei onde o teu filho estuda. Ô, louco. Se você não quiser ir parar no cemitério, é melhor você largar isso. E poucos dias depois, questão de mês depois, ele saiu da prefeitura por medo, por receio. A gente tem um sistema que funciona de apadrinhamento, de indicações políticas, um sistema que coloca para chefiar cargos públicos pessoas que não são nem tecnicamente preparadas, nem as mais experientes, pessoas que vão ou com o objetivo de troca de cargos para garantir apoio para o prefeito, ou com o objetivo mesmo de arrecadar propinas para fazer a roda desse sistema girar. E quando a gente vê alguém do sistema, como o Nunes, chefiando isso, a gente estava conversando, eu e a Marina, de 3 uma. Ou ele participa dos esquemas, como se surgiram indícios, e ele é investigado na máfia das creches, que movimentou R$1,5 bilhão e uma empresa dele recebeu o recurso, ele está sendo investigado. Então, ou ele participa do esquema, na pior das hipóteses, recebendo propina, ou ele participa do esquema, no esquema de troca de cargos em troca de apoio político, que também é péssimo para a cidade de São Paulo, ou, na melhor das hipóteses, ele é conivente, ele não tem a coragem para enfrentar os abusos que acontecem no sistema de São Paulo. E isso é muito comum, assim, né? Eu lembro que eu conversei com uma pessoa que já foi um quadro importante do PSDB e que eu acho que fez boas, né? Tem ideias boas, e ele falou uma coisa impressionante, ele falou, chega um ponto ali que para permanecer do poder são tantas concessões que você passa a enxugar gelo, né? Então, eu realmente acredito que é um sistema que precisa ser rompido. Deixa eu falar, o sistema, como diz no Tropa de Elite, o sistema é foda. É isso mesmo. Agora vamos falar de São Paulo. São Paulo, vocês têm ideia do que a gente vai encontrar aí? De como tá São Paulo? Olha, quais são os números? Muita, e todos os números são péssimos, né? São péssimos. A gente tem um estado... A primeira coisa que eu acho que quem tá em casa às vezes não se dá conta, a gente sempre foi a terra da oportunidade. Foi isso que me trouxe para cá. Mas a gente deixou de ser. Nos últimos 10 anos... Teve uma invasão de empresas, né? Imensa. A nossa economia, o PIB encolheu 16%, Vilela. Que é um 16% absurdo, em termos reais. É muita coisa. Com a mão de obra que a gente tem aqui, né? Com todo o investimento e tudo mais, e ainda assim deixar escapar essas empresas, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Muito errada. E é como se, assim, a gente fala do caos que aconteceu em Porto Alegre. É como se 2 cidades de Porto Alegre inteiras tivessem sumido aqui da nossa cidade de São Paulo. É uma coisa, sabe? E a gente está vendo isso. A gente vê quando o número de moradores de rua sai de 20 para 80 mil pessoas. A gente vê, tem uma pesquisa recente que mostra que 6 em cada 10 empreendedores têm planos concretos de deixar a cidade. 50% dos jovens têm planos concretos de deixar a cidade. E às vezes, Vilela, não é que está indo para fora, às vezes é aqui para o interior. A gente está perdendo, de fato, gente, empresa. E quando eu falo isso, que são os empreendedores e os jovens, isso assusta ainda mais. E por que isso? Acho que, primeiro, porque essa sanha
de fazer bondade com dinheiro alheio, né? Bondade que diga falsa bondade com dinheiro alheio é gigantesca. O governo Nunes, a gente teve um aumento aí de ISS na administração dele de 38%. Foi muito pior do que o Haddad lá em Brasília. A gente fica chamando o Haddad de taxade, mas a gestão Nunes é muito pior nesse sentido. Então, aí ele fala, porque tem algumas coisas que foram ganhos de eficiência, então devolve, né? A gente tem lá no programa, não vai ter aumento de carga tributária. Se aumentar a arrecadação, a gente devolve, diminui a alíquota. Então, foi uma decisão dele de não fazer isso. Então, eu vejo que hoje a gente tem aqui um orçamento que é por habitante, que é 2,5 vezes a média das outras capitais do Brasil. 2,5 vezes. E a gente falha tanto que o principal investimento da prefeitura, que é a educação, né, que é o maior gasto hoje, um em cada 4 reais gastos aqui na prefeitura vai para a educação e é o principal gasto de todo prefeito, a gente não consegue ensinar nem a ler e escrever. 38% das nossas crianças aprendem a ler e escrever no 2º ano do fundamental. Em qualquer lugar do mundo isso acontece na pré-escola, Vilela. Aqui Então, assim, a gente não está fazendo o básico, entendeu? Então, assim, eu sei que os desafios são gigantescos, mas eles também não são nada de outro mundo, porque se você for pensar nos problemas, zeladoria, alfabetização, atração de negócios, nada disso precisa de um grande engenheiro da NASA para resolver, né? Você precisa, de fato, de ordem, precisa de gestão, precisa colocar gente que conhece e que consegue tocar o assunto. Por exemplo, eu vou voltar um pouco para a questão das estatais, porque as pessoas às vezes perdem um pouco da ordem de magnitude, né? Mas uma empresa estatal, tipo um Correios ele tem um orçamento maior do que São Paulo, e ele tem mais funcionários do que o município de São Paulo, praticamente. Caramba. Uma empresa, tá? E São Paulo é a terceira maior PIB, né, do Brasil. Sem falar Petrobras, sem falar, aí é muito mais. Sem falar os bancos, aí se a gente pegar os bancos, aí é anos-luz mais, né? E eu falo isso, eram empresas que estavam dando prejuízo e quebradas, né? O conjunto das estatais tinha uma dívida maior do que o seu ativo, eles davam prejuízo, e no último ano ali da gestão do Guedes, o que a gente viu? A gente viu lucros de mais de 270 bi, a gente viu um ativo 850 versus um passivo de menos de 300. Se a gente soma lucratividade, valorização de ativo e queda de passivo, a gente está falando de 1 trilhão e 300 bilhões. Caramba. Que foi o delta em 4 anos. Caramba. Em 4 anos. Como é que aconteceu esse milagre? Só colocando gente honesta e competente. Não me chama nada a atenção de como é que você conseguiu fazer, porque é muito básico, é aquilo que a gente faz no dia a dia no setor privado. O que mostra o tamanho do absurdo que era antes. Eu acho que o que está claro ali é como que esses caras conseguiram acabar com tanta riqueza no nosso país. E a gente agora está voltando pelo mesmo caminho. Mas o que eu quero dizer é que uma empresa dessas vamos dizer assim, é como se fosse uma cidade em termos de administração de pessoas, Sim. em termos de administração de recursos. Uma delas só, hein? Uma. Então, é uma coisa... Então, a gente precisa... Eu tenho certeza que da mesma maneira como isso foi possível lá, isso é possível aqui. Vilela, a Marina outro dia ela me disse: São Paulo tem uma arrecadação por habitante maior do que os demais, tem um gasto maior, mas entrega um serviço público muito pior. Eu sei que ela é uma pessoa muito exata, correta no que ela fala. Se fosse outra pessoa, eu diria, isso aí é papo de político, tá querendo pintar um cenário ruim. Eu falei, me dá os dados, Marina. E a Marina me passou os dados e eu fiquei abismado. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é assustador. Na educação, é a segunda capital com maior gasto por aluno. Ou seja, por aluno é a segunda que mais gasta. O que você espera? Pô, vai ter o melhor melhor em qualidade. Pelo menos o segundo melhor ensino. Dentre as capitais, está na 15ª posição do IDEB dentre as capitais. Como a Marina disse, só 30% das crianças se alfabetizam no segundo ano, quando a média nacional é de quanto? 70%. Isso com o segundo maior gasto por aluno. Aí ela me passou os dados da saúde. É a 7ª capital com maior gasto por habitante. E dentre todos os estados, mesmo sendo a 7ª que mais gasta por habitante, tem a segunda pior atenção primária. Pior, a segunda pior, não a segunda melhor, a segunda pior. Aí vai para assistência social. É a 3ª capital com maior gasto por habitante. Mas tem 1 a cada 4 moradores de rua do Brasil.
que é uma situação que é tratada justamente pela assistência social. E qual é o diagnóstico que a Marina me falou? 4 moradores de rua, um é de São Paulo. Um é de São Paulo, exatamente. E qual é o diagnóstico que ela me falou? Isso é muito preocupante. Ela olhou pra mim e disse, Deltan, eu sofro porque essa é uma cidade que é infectada. Ela é infectada, ela tem uma doença que a gente precisa tratar. Qual é a doença e qual é o tratamento? A doença que a gente precisa tratar é um cabidal de empregos, é um toma lá da cá. É uma gestão pública estruturada por máfias para corrupção ou, quando menos, por pessoas que vão usar cargos para se servirem dos cargos em vez de usar os cargos para servirem as pessoas. Porque é uma politicagem para o prefeito administrar, ele fica dando cargo para vereador e esses cargos foram infestando as subsecretarias, as secretarias, os distritos aqui, as subprefeituras. As subprefeituras, como é chamada a administração local. E isso faz com que pessoas que não têm experiência, que não são técnicas, gerenciem. E qual é a solução? A solução é muito mais simples do que parece. Lembra que antes eu falei que a gente tem um time? No nosso time, a gente já testou soluções e mostrou que é possível. Lá em Joinville, alguém como a Marina deu um passo à frente. O nome dessa pessoa é Adriano Silva. A Marina é o Adriano Silva de Joinville, só que em São Paulo. Adriano Silva deu um passo à frente, ele nunca estava na política. Ele dá um passo à frente para fazer a diferença. A Marina é alguém que é bem sucedida. Pelo seu trabalho, ela construiu patrimônio, ela podia estar tomando água de coco no Caribe, ela não precisa trabalhar, não precisa de um emprego, não precisa de um cargo, mas ela, como o Adriano Silva, na mesma situação, deu um passo à frente, assumiu a prefeitura e não tinha rabo preso. Colocou só gente técnica nas secretarias, só gente que era qualificada por experiência ou por estudo. E aí, essas pessoas passaram a administrar e o que fizeram com Joinville? Joinville virou a 3ª melhor para empreender, a 7ª mais segura de todo o Brasil. E a melhor cidade para se viver, segundo a revista Isto É. Foi eleita a melhor cidade para viver. E o prefeito... Está crescendo 10% ao ano. E o prefeito tem uma aprovação maior do que 90%. É uma aprovação, a gente brinca, padrão Coreia do Norte. Mas sem a censura que acontece no Brasil, seja pelo Alexandre de Moraes, seja pelas mãos de algumas candidatas aqui de São Paulo, como a Tabata do Amaral. E é interessante porque quando ele ganhou lá, também ele não estava imaginando, né? E eu lembro que foi todo mundo para lá para fazer campanha para ele, quando ele passou para o segundo turno, que foi uma vitória. E no final das contas, o vice-governador de Minas foi para lá para ajudar ele a estruturar o governo. Então, Matheus ficou lá, né? Não sei se os 6 primeiros meses, mas ficou lá os primeiros meses até estruturar e levar tudo que tinha feito. E foi a mesma coisa agora. Eu falei, vocês estão no sal. Porque se a gente levar aqui, eu quero os dois. Eu quero o Matheus e eu quero a Rejane aqui também para ajudar. Porque tem um pouco disso, né? O que é boa a experiência de ter a certeza de que a gente vai levar de volta, né? Assim como, por exemplo, na construção do plano de governo, para mim foi muito importante que boa parte daquele time que foi lá para o Ministério da Economia está me ajudando, né? A grande elaboração veio ali de até um livro que o ministro me deu, da melhor cidade do mundo, assim, em termos de liberalismo, que é Madrid, que é a cidade que mais cresce hoje na Europa, com políticas públicas que melhoraram muito a qualidade de vida da população. O Carlos da Costa, que está cuidando do plano de governo, que era secretário de produtividade, foi um dos idealizadores também, dentre outras coisas, do marco do saneamento, né? O Pronamp durante a pandemia, para as empresas não quebrarem, não precisarem demitir. Então, é um time grande. O Diogo, que era presidente da ENAP também, o Diogo, que é o outro, né? Que é um homônimo ali, mas que é da Costa também, mas que é um cara incrível, né? Que ajudou muito em como a gente torna um setor público, enfim, profissionalizar, né, ali. Então, ele fez um trabalho também excelente. Então, esse pessoal, quem foi secretário da parte de gestão de pessoal, então, o Wagner Lenhardt. Então, é um time, de fato, né? Eu tenho essa cabeça de que é isso, não se faz nada sozinho. Então, todos esses aprendizados que a gente teve, seja lá em Brasília, seja do novo no estado de Minas Gerais, nas cidades em que a gente tem prefeitura, da gente poder trazer para aqui, para a cidade. Eu queria a gente começar com uma pesquisa. Essa pesquisa saiu hoje, né? Foi isso, Léo? Isso, saiu às 13 horas. Pesquisa Veritar. A gente está aí com o Marçal com 30,9%, Guilherme Boulos em segundo, 21,6%, Ricardo Nunes com 14,2%, Ricardo Nunes despencou, Datena também caiu bastante, 6,3%, Tabata com 5,8% e você com 3,6%. Em relação às outras pesquisas, você deu uma reduzida também, Marina, tem crescido, depende da pesquisa. Como que tá tua visão em relação a essa movimentação dessa ascensão meteórica do Marçal, dele tirando votos um pouco do Boulos, um pouco do Nunes e do Datena,
E a Tabata sendo atualmente a principal pessoa que tá batendo no Marçal que a gente tá vendo pelas campanhas. Como você analisa essa guerra que aconteceu após os debates? Aí o Marçal, em relação às últimas, o Marçal cresceu sobre todo mundo, porque né? teve um empate técnico na última, eu perdi menos, na verdade, entre os outros. Acho que nas que saíram essa semana eu tava com 4 e pouco. Eu não sei também porque quando é votos válidos ou não, né? Tinha que ver na dos votos válidos tá 4,2. Mas é mais ou menos o mesmo patamar. Enfim, isso aí. Como que você analisa? Teve o último debate Sim. que os outros candidatos não foram, né? O Boulos, o eu Datena participei, e o Nunes. eu participei, o Marçal e a Tabata. Exato. Né? Foi o último debate Como que a que gente você vê teve. toda essa loucura que tá essa corrida para a prefeitura, agora caíram as redes do Marçal, e aí? O que você tem para falar sobre isso? O que mostra é que a gente vai ter grandes reviravoltas Já estamos até o tendo, fim. Até o fim. Emoção E é que não vai faltar, vejo, né? Mas eu entendo um pouco do porquê. Então, como Né, que eu queria Vilela? entender a tua visão? Por Cara, que tá o acontecendo primeiro isso? porquê é que, vamos lá, sempre a gente tem que pensar quem é o prefeito, né? A situação A já sai situação na frente. versus A oposição. algum tipo de mudança, né? É. E o prefeito hoje, ele é a cara do Centrão. Né? Ele é a cara do Centrão, é isso aí. A gente vê o que é esses números todos da cidade de São Paulo, é o que o Deltan falou. O que é das três? Tem três opções. Ou ele faz parte disso aí que está acontecendo e estão extorquindo a nossa cidade, dessas quadrilhas, ou ele realmente loteia e fecha os olhos, ou ele é conivente com isso. No mínimo, ele não tem coragem de enfrentar. Então, eu vejo que isso é impressionante. Ele caiu. Então, você vê que você tem ali representantes, vamos dizer assim, da ala ideológica da direita e da esquerda dando uma lavada nele, né? Porque então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem hoje um prefeito que se transformou prefeito, era um vice, né, pelo falecimento do Bruno Covas, então ele de repente foi alçado ali, e claramente o que mostra isso é que a população não está satisfeita com esse trabalho. Depois, o Boulos já se transformou no seu arquirrival há bastante tempo, e eu vejo que O Lula agora entrando mais pesado no apoio. O Lula entrando pesado, mas o desgoverno Lula tá tamanho que as pesquisas também mostram que tem deteriorado também, né, a visão do brasileiro em relação ao governo do Lula. Nessa pesquisa, o dado é diferente das outras, porque nessa mesma pesquisa, em relação ao governo Lula, é a que tem a maior desaprovação, mas a desaprovação é tão grande que é até suspeita, assim, em relação com as outras, sabe? Então, tem uma desaprovação imensa do governo Lula, mas eu acho que isso também acaba batendo. E a outra coisa, que eu acho que foi um grande, talvez o maior feito do Marçal nessas eleições, foi desmascarar a hipocrisia da esquerda, que não dá para levar a sério, né, Vilela? Como é que a gente vai ter um cara que nunca trabalhou, invasor de propriedade, cuidando da maior cidade da América Latina, que não respeita a propriedade? Hoje a maior dor do paulistano é a segurança, porque o cara não aceita que coloquem uma arma na cabeça dele para levar um celular que ele nem acabou de pagar. E o cara não respeita a propriedade. É isso? É um cara que pintou os policiais de monstros dentro de um desfile de escola de samba que tinha vai ter bolos, né? Vai ter bolo, fica que vai ter bolo. Tava lá a escola de samba, né? Até a gente questionou isso, não era uma propaganda antecipada, até entramos na justiça em relação a isso. E tá ali, e ele pintando o policial de monstro, né? Então, claramente não conversa, eu acho que com os anseios da nossa cidade. Então, assim, o que isso aí está mostrando é isso, que o Nunes e que o seu arquirrival são dois candidatos muito frágeis. Mas aí vamos te colocar numa saia justa, Marina, porque o candidato, na teoria, do Bolsonaro é o Nunes. E muito bolsonarista está falando que não, vai votar no Marçal, e a gente tem uma guerra civil na direita, e você se coloca como uma candidata de direita também. Que tipo de voto você está disputando? Não, eu sou uma candidata de direita, a mais desconhecida, né? Tem esse ponto também, porque você não arranca do zero. Marçal já vem das redes sociais muito famoso.
O Nunes é o atual prefeito, Prefeito. toda a máquina. O O Boulos está há muito tempo na A política. própria Tabata. Tabata também já tá- é é. deputada há mais tempo que o Boulos, né? Com Ela já certeza, está há com 6 certeza. Não, anos bem como mais conhecida, deputada. com certeza. Então, E o mais impressionante pra mim é o da Atena. Com É o todo o Datena. conhecimento, com todo o nome dele sendo forte, ele tem despencado nas pesquisas. Isso é uma coisa que eu não esperava. o que eu vejo que tem nessa questão da direita, né? Agora falando um pouco desse ponto. E o Acho que o que Datena? tá mostrando também- Ele briga... Eu não entendo o posicionamento O dele. Datena, pra mim, é completamente de esquerda. O cara Sério? que tem um quadrão do Che Guevara na sua sala, gente, é o quê? Ele tem um quadro Che Guevara Tem na sala. imenso. Não sabia disso. É? Caraca. Ele tem um quadro de Che Guevara na sala. Ele foi muito mal no debate. né? Ele tem um vídeo Foi mal. dele que tá até nas minhas redes. Aliás, gente, as redes Marina Helena BR. Arroba Arroba Marina Helena com HBR. Faz o MH. Faz o MH. legal. Como que é? M30. É difícil, fazer o MH é difícil. Repete aí, Marina, como é que é, pessoal? É. Conheço a Marina. Vou falar pra vocês. Ela não tá na frente porque ela ainda não é tão conhecida. Ela é a melhor de todos os candidatos disparado. A gente vai falar dos outros aqui, você vai Até ver. os outros candidatos, até o que tá líder na pesquisa diz que eu sou a mais preparada. Todo mundo fala isso, ela é Então. mais preparada, seria melhor, ela é a mais preparada. Eu falo, então, Depois gente, você terminar é só votar. depois você terminar essa análise sobre os candidatos, sobre Mas em ideologia, eu queria rela- falar sobre isso. Não, mas em relação a só um ponto que você trouxe antes, que você falou um pouco da questão do bolsonarismo, Isso, né? isso. Eu acho que o que está se provando é que a direita, apesar a mídia tenta colar uns termos na direita, De né? gado. De bolsonarismo, de gado. E o que está se mostrando é que não tem nada disso. São pessoas que veem no Bolsonaro ou que estão olhando em outros candidatos aqueles valores que elas têm. Né? Eles representam aqueles valores que eu acredito. Então, é uma Independente questão... se o candidato A ou B fala, vota nesse cara, o cara fala, não, eu não... Porque ele vai olhar e vai dizer, opa, mas peraí, ele Entendi. não é isso aí, não. Isso você acha que vale também pra esquerda? Em relação ao Lula, fala, vota no Boulos, tem gente Olha da lá, a esquerda gente que tá... mostrou a O que imagem, foi? você achou? Qual que é a Olha, ele imagem? achou lá, ó, não me deixa mentir, mostra aí, ó. Olha lá, que coisa bonita. Caracas. Jesus de um lado e Olha, Che Guevara de pois outro, é, hein? Você Que vê, quem isso. compara uma coisa com a outra, opa, hein? Não dá, hein? De arrepiar os Mas cabelos. Boulos, Não dá. o Boulos é evangélico, ele tava agora... Ele tava lá, Tava na lá missa. agora, Boulos evangélico. Ah, é? Se converteu agora? Eu acho que se converteu aí, Tem mostra tanta a gente- imagem aí. Tanta gente se converte no ano da eleição. É incrível É aí. uma coisa, Vilela. Olha, vou te falar, é difícil. Então você acha que o Datena é mais à esquerda? Muito. Ele Ó, teve tentou gente ser que se vice. converteu não só pra religião. Teve gente antes que era a favor da continuidade das saidinhas dos presos. E nesse ano aí se converteu contra a saidinha, ano eleitoral. A Tabata tinha votado antes. tinha se Verdade, posicionado. verdade. Teve essa pergunta pra ela aqui, Exato. realmente. É. Tem todo tipo de conversão Tem no ano todo eleitoral. tipo de conversão em ano eleitoral, exatamente. Ele também, né? Ele também, no final, ele apoiou ali, Ah, lá, porque... Contra evangélicos, Boulos e Marta. Caracas. É uma coisa. Não dá. Impressionante. E Cai tua- quem quer, né? E teu posicionamento, então, é a mais à direita, centro-direita? O que você se coloca aí? Não, eu acho que eu sou real de direita, pelos valores que eu defendo, assim. Até em relação, vamos dizer assim, as pessoas perguntam às vezes, mas em relação ao Marçal, acho que a gente tem coisas em comum, que é a questão de denunciar o sistema, de não ter medo, de mostrar que a esquerda é hipócrita, né? E dar nome ali aos bois. Então, eu acho que isso aí é um ponto importante que a gente tem em comum. Mas o outro é o que ele vê o tamanho do Estado. Então, quando ele fala, a gente tem que construir um prédio, né, de 1 quilômetro, e é o Estado que tem que fazer isso. Não é a nossa visão, né? Eu acredito num Estado mais limitado. Eu acredito, então acho que aí é que começam a entrar as divergências. E em termos também de propostas, né? Realmente eu estou focada até por ter entrado antes, né? Então já faz bastante tempo que a gente está estudando a cidade, as melhores soluções e o time que a gente traz. Isso que o Deltan falou, que você falou também, eu vejo várias pessoas falando, principalmente nesse campo da direita, de ela é a mais preparada, mas, infelizmente, ela não tem chance, vou ter que voltar em outro. Fala para essas pessoas aí que te acham mais preparada, que gostariam de votar em você, mas que adianta votar nela se ela não tem chance? É com essas pessoas que você tem que falar. Perfeito. Vamos lá. Duas motivações grandes aqui. Uma é a nossa cidade. Vilela, São Paulo, é uma cidade improvável. Há 100 anos atrás, a gente tinha 30 mil habitantes. Hoje, a gente tem 11 milhões e meio de pessoas. A gente atraiu gente do mundo inteiro. A gente atraiu... Seus avós são de São Paulo? São do interior, mas são daqui. Mas não são da cidade de São Não, Paulo. não. Vieram. Vieram. Né? E é isso. Ninguém tem os avós que são nascidos Eu mesmo aqui. sou daqui, né? Sou do...
Sou do interior também. É isso, as pessoas, ela atrai tudo e todos, né? Por quê? Porque a pessoa quer vir ralar, quer vir trabalhar. Então, São Paulo é a cidade do improvável, né? Ela não veio, ela não tá na costa, ela não tem litoral, ela não é capital, diferente de outras cidades. Ela reuniu um grupo de pessoas que querem vir fazer a diferença, inovar, né? Então, ela traz isso. Um segundo ponto, eu trago os próprios... o nosso governador... Antes, né, agora, nesse período eleitoral, ele tinha 2% nas pesquisas, então ele tinha até menos do que eu tenho hoje. E acabou, tinham 6 na frente dele, né? A gente lembra do Pimentel e tal, mas ainda tinha um Pachecão lá, hein? Era bastante gente, era uma corrida grande. E o Adriano Silva também. O Adriano Silva aparecia também com um percentual muito pequeno. E ali, conforme as pessoas conheceram, acabaram confiando e gostando. Então, assim, cada voto conta. E cada voto faz a diferença. Claro. Se a sua ela é mais preparada, então vou votar nela, imagina quantos vão fazer esse mesmo caminho. Existem 2 turnos para isso, muda. né? Exato. Na teoria, para o primeiro turno, para você votar em quem você mais acredita, e no segundo turno, para fazer um voto mais útil. Tipo, seu candidato não passou, desses 2, quem você vai querer? Exato. No primeiro, você vota no melhor. Mas parece que o brasileiro não pensa assim, né? Me parece, né, Deltan, que mesmo no primeiro turno, a pessoa já faz um voto útil com medo do que ela não quer passar. Não parece Eu isso? sinto um pouco isso, Não é? Isso é um erro. E quando a gente fala que a Marina tá preparada, o que quer dizer que a Marina tá preparada? Por que todo mundo fala que ela Exato, tá por quê? preparada? Por 3 coisas. Primeiro, ela foi economista-chefe de várias empresas de investimento. A gente chama aí de assets. E o que ela fazia como economista-chefe? Ela lia cenário político, econômico, decisões. Quais eram as decisões que mais propiciavam um clima favorável ao desenvolvimento ou um clima desfavorável ao desenvolvimento, que mais atrairiam empresas, negócios, mais fariam o país prosperar e as empresas prosperarem. Ou seja, ela sabe como promover o desenvolvimento econômico e social. Em segundo lugar, ela foi presidente do Instituto Milênio. O que é esse Instituto Milênio? É um dos melhores think tanks do Brasil, ou seja, uma das melhores instituições que pensam políticas públicas para o Brasil. Mais uma vez, ela na cabeça, liderando o desenvolvimento de políticas públicas. E depois ela foi convidada por um time, o time do Paulo Guedes, time do ministro do Bolsonaro, para trabalhar na modernização da gestão pública. Cara, se quer alguém melhor do que alguém que sabe ler cenário político, estudou, liderou o preparo das melhores políticas públicas inovadoras para resolver problemas nacionais. E depois foi tratar de modernização no ministério, debaixo da liderança do Paulo Guedes, que super apoia ela. Quando ela fez a referência que ela ganhou um livro do ministro, o ministro a que ela fez referência era o Paulo Guedes, que até hoje apoia ela e caminha com ela por reconhecer a excelência do trabalho dela. Cara, quer alguém melhor assim para gerenciar a tua cidade? Cara, se eu tivesse aqui, não tenho dúvida, era meu voto, não é por estar no novo, é porque ela é a mais preparada. Vamos falar de uma coisa grave aqui que eu levantei para todos os candidatos, que é a questão da Cracolândia, a relação daquela região central e que me parece que entra governo, sai governo e continua a mesma coisa. Qual que é a tua ideia para isso? Vilela, muita gente ganha com aquilo ali, né? Acabou de sair um escândalo que agora PCC. Pois é, mas agora estão desmontando ali, né, aquela rede de hotéis e várias coisas, né? Agora o Derrite, o Tarcísio estão fazendo, de fato, uma mudança aqui em São Paulo em relação ao enfrentamento do crime organizado. Tinha uma conivência grande, a gente está vendo agora em termos de apreensão de drogas, tudo o que está acontecendo, gente. Não é os prejuízos para o PCC, até onde eu vi até março, era mais de 1,5 bilhão de prejuízo para o PCC. Então, acho que isso tem muito a liderança e a vontade, de fato, de enfrentar o problema de frente e resolver. Pegar o desafio e resolver, não é correr, né? Então, não se assustar com ele, resolver. Verdade. Então, acho que isso faz uma diferença. Olha, o que descobriram? Que tinham guardas civis metropolitanos que empurravam a Cracolândia para determinados locais, depois iam lá, extorquiam os comerciantes para tirar a Cracolândia daqueles lugares. Tipo de uma chantagem. Coloca lá, para tirar... Agora vou pagar. E tem muitas dessas denúncias. Tem denúncias também do mercado imobiliário, que eles pagam para botar a Cracolândia em determinados lugares, tudo desvaloriza e cai de preço, depois tira de lá, compra tudo aquilo ali e faz em cima. Então, assim, eu realmente acredito que hoje a Cracolândia, daquele jeito, continua, porque tem muito interesse envolvido. Vou dar mais um exemplo. São mais de 90 organizações sociais hoje que ganham dinheiro da prefeitura para, teoricamente, acabar com a Cracolândia, deveria ser, né?
que fazem essas mais de 90 organizações sociais. E qual que é a taxa de retorno? Quem que elas já tiraram da rua? Será que pelo menos as 90 tirou cada uma da rua? Será? Essas foram as perguntas que a nossa vereadora fez para a prefeitura, porque pela lei de acesso à informação não estou conseguindo nenhum dado, né? A gente tem uma posição absurda. A gente é 20º entre as 26 capitais em transparência aqui na cidade, que é uma loucura. Então, ela fez esse requerimento de informação. Não recebemos nada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, cara, primeiro, tem que ter uma postura de tolerância zero com o criminoso. A droga ali, ela não brota, né? Alguém vende. Então você tem que, de fato, combater o crime organizado. Em parceria com o Estado, sim. Por isso que o meu vice hoje, que é o Coronel Priel, ele é um policial militar para fazer essa integração. A integração da inteligência, Vilela. Hoje o Nunes anunciou aí não sei quantas câmeras aqui na cidade, mas você pega essas câmeras, elas não estão interligadas com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Ou seja, a gente pega a imagem, nada, e leva para lugar nenhum. Só serve pra gente, quando recebe no celular, deixar o bandido famoso, porque não tá ajudando a combater o crime. Então a gente precisa desse ponto, assim, a gente precisa de fato querer combater. Então a proposta é qual? Triplicar o orçamento em segurança, porque é o que precisa, dobrar a Guarda Civil Metropolitana pra gente ter um mínimo de homens na rua que dão essa sensação de segurança. Precisaria ser até mais, mas dado que já vai dobrar... Marina, a impressão que me dá é que se tivesse tanta gente, tanto policial quanto tem marronzinho pra multar, a gente estaria bem mais seguro. Né, Léo? Porque pra multar o carro tem marronzinho pra tudo quanto é lado. Né? Você sabe que tem algumas cidades em que a CET ela é força de segurança. E aí ela é a GCM, se ela vê uma infração, ela multa, mas ela não fica ali querendo multar. Entendi. Ela, dentre outras coisas, ela tá ali olhando tudo. Se é uma infração de trânsito, ela multa. E essa foi uma das coisas que lá atrás também eu pensei, porque eu falei, conforme esses forem se aposentando, põe alguém... Porque o que acontece que é pior? Hoje a GCM tem que fazer escolta do CT, Vilela. Poxa. É inacreditável, porque na fila da escola, tudo fica lá um GCM fazendo escolta do CT, porque o CT não pode estar sozinho. Quando ele vai fazer alguma alteração de trânsito, tá lá o GCM junto, pra que precisa dois? Então é uma loucura, mas a gente precisa de mais homens na rua. E esses homens precisam estar muito bem treinados, muito bem armados. E precisa, de fato, dessa fiscalização. Por exemplo, essa extorsão é um absurdo, né? Então, eu falo isso para os agentes públicos, a gente precisa também monitoramento desses agentes públicos e do que está sendo feito, porque são muitas denúncias de fiscais da prefeitura, denúncias como essa. Por exemplo, tem um albergue da prefeitura que foi encontrado granada. Tudo isso, gente, reportagem de agora, entendeu? Então, é inaceitável. O que faz tanto esse bando de organização social aqui na nossa cidade? Por isso que eu falo que o meu, assim, dia 1º de janeiro, o que você vai fazer? Revisar todos os contratos, né, doutor? A gente conversou muito com isso. E em parceria com o Ministério Público, tudo é certo, você vai estar aqui me ajudando a revisar os contratos. Então, a gente precisa realmente revisar para saber que esse pessoal está fazendo e por que está sendo remunerado. Morador de rua. Qual que é o meu medo em relação à Cracolândia? 80 mil moradores de rua. Qual a chance dessas pessoas virarem dependentes químicos? É muito alta, concorda? É muito alta. Porque rua, gente, não dá dignidade para ninguém. Então, essa é uma grande preocupação. Só que hoje a gente tem um orçamento de bilhões que vão para organizações sociais, que qual que é a meta? A meta deveria ser tirar as pessoas de situação de rua. Então não tem que ganhar mais conforme aumenta o número de moradores de rua. Tem que ganhar mais conforme tira os moradores da rua. E aí como é que faz isso? Vamos restabelecer os vínculos familiares e vamos capacitar para o mercado de trabalho. Não adianta você estar pagando essas pessoas por quantas pessoas estão, porque aí você começa a ter o que eu chamo da indústria da miséria. E eu vejo que essa indústria da miséria é algo que está tomando conta da nossa cidade, infelizmente. E, Vilela, muito interessante que o vice da Marina é o Coronel Priel, que foi responsável pela inteligência da Polícia Militar, que tem um baita conhecimento, e por isso ela trouxe propostas como não só duplicar o tamanho da guarda municipal, manter os fuzis, porque do outro lado o crime organizado tem fuzis, mas também implementar um sistema de câmeras inteligentes que faça uma leitura, inclusive dos gestos corporais das pessoas, de quem tem uma arma, de um acidente que aconteça, para gerar já um acionamento automático do policial mais próximo para ir atender um acidente veicular, uma pessoa que cai na rua, e até
um roubo, um furto, que as câmeras possam estar identificando, além, é claro, de leitura facial para identificar e responsabilizar criminosos. O que é uma tecnologia que já existe. E quando eu estava conversando com a equipe da Marina, eles me disseram, aliás, o Nunes está propondo isso também. Falei, como assim propondo? Ele é o prefeito de exercício, não tem que propor, tem que executar, né? Já devia ter feito faz tempo. Então, ele colocou essas câmeras, mas, de novo, não está integrado. E aí, o que adianta? Se você não tem a base de dados de quem está sendo procurado pela polícia, não adianta nada. Integrado, que a Marina está falando, né? Com a polícia militar e com a polícia civil. Você tem que pegar, você tem que, com os presídios, né? Quem está ali sendo... Então, assim, tudo tem que estar junto. Não adianta você fazer, não adianta ter câmera, gente, que leva uma imagem para nada. Vai chegar lá num lugar... E aí, entendeu? Tá levando pro além, não vai resolver. Assim, Vilela, antes você mostrou o Boulos ali junto com os evangélicos, mas eu tava conversando com alguns líderes evangélicos aqui, eu fiquei positivamente muito feliz, porque vários falaram, olha, eu tô olhando o cenário e eu vou votar na Marina, pessoalmente eles falando. Porque a Marina, ela defende os valores cristãos. Se você fizer perguntas para a Marina, fazer aqui um bate-pronto aqui, a Marina, ó, doutrinação ideológica nas escolas, contra ou a favor? Não, totalmente contra. Vida, contra ou a favor? A favor. Família. A favor. A descriminalização das drogas. Não, sou contra. Drogas para crianças, complicado. Corrupção, impunidade. Contra. Tem gente que vai vir aqui e vai falar, sou contra a corrupção, sou contra a impunidade, mas tá lá do lado de pessoas condenadas, multicondenadas por corrupção, tá no mesmo partido, tá apoiando, é aliado. Então, quando você olha os princípios, os valores da Marina, a Marina, ela defende estritamente os valores que a comunidade evangélica defende. Então ela tem despontado aí como uma opção, aí com favoritismo dentre várias pessoas que são informadas do meio evangélico. Uma outra coisa é que agora está todo mundo, né, fazendo o seu papel cristão de determinada forma, mas quando você pega o que aconteceu, né, com o terrorismo do Hamas, a gente separou ali muita coisa, né? O Boulos nunca fez uma crítica, né? A gente teve o grupo terrorista parabenizando o presidente Lula pela sua falta de qualquer tipo, né, de posicionamento em relação a isso. A gente vê o Geraldo Alckmin, do partido da Tabata, estava lá no Irã, junto de um dos líderes do Hamas e do Hezbollah. Foi assassinado um dia depois. Um dia depois. E cantando Morte à América, Morte aos Judeus. Ele estava lá presente, né? Depois de ouvir o hino socialista, ele estava lá presente também, ouvindo esse tipo de... Então, gente, tem coisa por trás. Porque na hora que você fala, legal, mas não vai estar sozinho, entendeu? A pessoa, ela pode ser íntegra, ter as melhores ideias, mas aí que ela vai chegar lá, ela vai ter que ceder para esse time, entendeu? E quem é o time que vem junto, sabe? Eu vejo que as pessoas não levam muito isso em conta. Eu sei que tem muita gente que tem birra do Novo, mas eu falo, mas concretamente, qual que é o problema? Parece coisa de jardim de infância, eu não gosto. O Amoedo vai participar do teu governo ou não? De forma... ele já apoiou a Tabata. Eu falo, coitado. O Amoedo, gente, é o Mick Jagger, entendeu? Foi pra Tabata. Vai. O Amoedo é o Mick Jagger. Olha um corte perigoso aí, hein? Amoedo é o novo Mick Jagger. Onde ele apoia, afunda. Então, boa sorte, Tabata. Leva que é seu. O Amoedo não tá mais. Ele saiu do partido e desde então... Acho que o partido é outro, assim, foram sucessivos erros, né? Entendi. Vilela, a comunidade evangélica tem uma dificuldade de se aliar com pessoas de esquerda. Não é gratuito, não é um preconceito. Quando você vê a esquerda de menor ou maior intensidade, ela apoia regimes como Venezuela, como China, apoiou a ex-União Soviética, regimes que pregam um ateísmo militante, que afastam, que perseguem cristãos. Para além disso, tem uma discordância de visão de mundo em 3 planos. Na visão de mundo de Estado. O cristão, ele entende que o Estado, ele não é o dono da sociedade. Não, o Estado tem o seu lugar. Na visão católica, o Estado, você só recorre ao Estado quando você tentou resolver o indivíduo, a família, as instituições, a igreja. Você não consegue resolver em nenhum outro nível, aí você recorre ao Estado. Ainda na visão evangélica, a gente fala de soberania das esferas. Cada esfera manda no seu quadrado. As universidades mandam no seu quadrado, a família manda no seu quadrado e o Estado manda no seu quadrado. Tem áreas da universidade de autonomia de ensino que o Estado não manda. Áreas da família que o Estado não pode entrar, não pode doutrinar ideologicamente. Ensinar sexualidade para os filhos pequenos é uma coisa da família, não é uma coisa do Estado. Então, a gente tem uma discordância com a visão da esquerda, que é um Estado totalizante, que coloque as mãos em todos os lugares. E é o perfil das pessoas que vão querer um PL das fake news para regular o discurso,
para fazer até mesmo um projeto que beira a censura, ou que realiza a censura, como era originalmente o projeto das fake news, que foi lá na origem gestado no gabinete compartilhado pela Tabata com o Alessandro Vieira. Além disso, a esquerda ela tem uma visão deturpada, na nossa visão cristã, do indivíduo. Por quê? Porque ela vê o indivíduo como alguém desprovido de livre-arbítrio. Ah, o indivíduo é um produto do meio ambiente. Aí, na área econômica, se ele é um produto do meio ambiente, é fruto das condições, ele não merece o lucro dele. E na área criminal, eles passam a mão na cabeça de bandido, sendo a favor das saidinhas, sendo a favor de indultos, a favor de uma política de celas abertas. E quando eles olham para a sociedade, a esquerda tende a ver, boa parte da esquerda, como lugar de conflitos, de opressão, uma luta entre opressores e oprimidos. A igreja é um lugar de opressão contra a pessoa. O marido da esposa, o marido dos filhos, o branco hétero dos que não são brancos héteros. Quando o cristão ele vê diferente, ele vê como um lugar de comunhão, de integração, de perdão, de compaixão, de amor, que conflita com essa visão de mundo da esquerda. Tá certo. Vamos colocar então a pergunta do Pablo Marçal para Maria Helena. A gente pediu para todos os candidatos, né? Em todos os programas, a maioria deles mandaram. E dessa, como a gente marcou de última hora, só o Pablo Marçal, mas todos foram avisados. Boulos, Marina, o Nunes, todos a gente pediu, tá? Então, vamos lá. Quer colocar o fone? Marina, Isso, você já ouviu a Não, pergunta? Deu tanto também, por favor. Uhum. Espera só um pouquinho, Léo. Desculpa, gente. Vamos lá. Vamos lá. Não tô ouvindo. E tá sem áudio aí pra... Sim. Marina, tá escutando? Marina? Não. Tá. Aí, vamos lá. Fala, Agora. Vilela. Fala, Marina Helena. Parabéns, guerreira. Uma pena que as pessoas estão te tirando do debate legítimo. Você que é uma mulher que eu respeito, uma mulher conservadora. Quero te fazer uma pergunta simples. Como que alguém de direita pode votar no Nunes e qual que é o alerta que você pode fazer para todo mundo aí sobre isso? Grande abraço e que Deus te abençoe, que você possa crescer aí nas pesquisas e continue firme com o seu sonho. Um abraço. Duas coisas que eu percebi. Ele aprendeu a fazer pergunta, que ele me falou, começa com como, né? Ele começou com como. Exatamente. E segunda aí, eu não sei, você se sentiu sinceridade do Marçal na torcida aí pela Marina? Ou é tipo, cresce, mas não cresce muito também? O que você sentiu aí? Eu vou nessa linha. Cresce, mas não cresce muito. Cresce, mas não cresce muito também. O que você acha, Marina? O que tem pra responder ele? Não, Nunes não é de direita, gente, não é. Eu fui no debate do Estadão, a primeira coisa é isso, né? É um cara que a gente vê ali na prefeitura, você tem um programa do YouTube chamado Saúde para Todes, né? Ali se fala de acompanhamento e tratamento hormonal, né, para crianças. Então, assim, nada contra. Marina, né, só explica isso, o tratamento hormonal. É transição de gênero, transição de gênero. Pra criança. Exatamente. O Inclusive, quê? bloqueio hormonal isso mesmo, é o para quê crianças. É absurdo. E tratamento pré e pós-cirúrgico a partir de 13 anos de idade e se avaliar a necessidade de bloqueio de puberdade para meninos e meninas a partir de 8, 9 anos de idade. Tá tudo no meu site, gente. A gente pegou Tá os no último documentos. vídeo agora, né? Tá tudo, Marina Helena Só BR, entra tá aqui, lá, é o entra último lá. vídeo, exatamente de hoje. Então, para mim não tem como isso representar nenhum valor da direita, fora todo o resto que a gente já falou aqui. Então, não é. Eu vejo que até o apoio do Bolsonaro foi claramente o Valdemar ali, uma imposição. E também eu entendo de uma certa maneira, Vilela, um cálculo, vamos dizer assim, político dessa turma, porque na época era o Boulos. Então, sabe, quem vai enfrentar o Quem Boulos? vai bater de frente? Ele já é prefeito. Todo mundo fala que na época as pesquisas mostraram que tinha até uma aprovação ok, mas ninguém estava pensando em prefeitura, né? Então tem talvez um cálculo ali. Mas, e aí uma vez que fez isso, acho que fica complicado de voltar atrás. Mas se eu pudesse afirmar aqui alguma coisa, eu acho que eles estão bastante arrependidos desse apoio. Mas teve até filho do Bolsonaro que falou que votaria em você, não falou? Pois teve, né? Então... Tá virando aí. Nessas enquetes. No Twitter eu já ganhei, gente. Olha que coisa. Opa, no X? Assim, no Twitter? X. Então, No X eu ganhei. Eu tô vamos ver liderando as próximas pesquisas. Ou eu apareço em exatamente. primeiro ou em segundo, bem na frente do Nunes, e ali, ó, colada no Marçal. Porque no começo, Marina, o pessoal falou... Eu lembro quando a gente começou com os pré-candidatos aqui,
A Marina tava bem nas pesquisas e falou: estão confundindo ela com a Marina Silva. Não lembra que falaram isso? Outros candidatos, pré-candidatos falaram aqui. Ela tá com esse número porque confundem ela com a Marina Silva. Já não confundem mais, eu acho. Já não confundem mais, já Né? não confundem mais. Eu acho que o Carlos não iria votar em Não, mim se tivesse com me certeza confundido não. com a Marina Gente, então, ministra. Então vamos Ó, lá. presta atenção, ó. Vamos resumir a história. Ó. Pablo Marçal elogiando a Marina. Aí você pega família Bolsonaro elogiando a Marina. Quem tá na direita reconhecendo, elogiando a Marina. Aí o resto, Nunes, Boulos, Tabata, a gente nem quer o voto dele, né, Marina? Não. A gente nem quer essa turma da esquerda. Agora, quem tá na direita reconhece ela como competente, como dedicada, honesta, como preparada, como alguém que tem uma vivência, tem experiência e mais, tem time por trás dela. E quando a gente falou também de Joinville, às vezes as pessoas podem dizer assim, não, mas foi um caso isolado, Joinville, que deu certo com o Novo Lar. Não foi. Olha Minas Gerais. Zema entrou em Minas Gerais, tinha um déficit, ou seja, uma dívida anual que se fazia de 11 bilhões. Zema passou a converter isso em alguns anos em 2 bilhões e superávit. Ele conseguiu reduzir crimes violentos pela metade. Ele fez com que o Um Estado dos estados tivesse mais seguros do Brasil. um dos mais seguros do Brasil e fez com que tivesse as escolas a melhor média do Enem dos últimos 3 anos. Sim. Gerou mais de 900 mil empregos, ou seja, dá pra fazer. O que se precisa? O Botar uma Marina Helena. Tarcísio, quando ganhou aqui, ele falou: meu primeiro compromisso vai ser não perder mais empresas para Minas Gerais. Exato. Ele falou Perdeu isso, você lembra isso? É verdade. Então, gente, é possível, assim. E ele, bem ou mal, pegou um estado quebradaço. É completamente diferente da situação aqui, né? E foi reeleito no primeiro turno. Independente do que a gente pense de concordar ou discordar, ele foi reeleito em um primeiro turno. Então, a população aprovou, né? Então, acho que isso é relevante. A leitura que a gente tem aqui em São Paulo é que o governo é sempre centro-direita. E a cidade, ela é um pouco mais à esquerda, né? Pelo menos a leitura que todo mundo faz aqui, que a Então, cidade de São Paulo, ela tem uma inclinação, tanto que vários... Vilela, é porque vários toda prefeitos do PT vez, foram eleitos. o que enfia um goela abaixo? Centrão versus centrão fisiológico. Que direita que a gente tem aqui? É o centrão fisiológico e do outro lado tinha o PSDB, a sempre o esquerda. PSDB batendo, que era um centro, às vezes pendendo pra esquerda, às vezes pra direita. Mas você pega mais pra trás, Pita e essa turma toda, entendeu? Se a gente for olhar com calma quais são as nossas opções, as opções são muito ruins. Por falar em olhar com calma, eu gostaria que você olhasse com calma agora, Marina. Estão aí os seus adversários, né, Léo? Tá na tela para todo mundo. Eu queria que você fosse 1 a 1, pode ser da esquerda para direita para esquerda, falassem para o povo por que não votar em cada um e votar em você. Então, você falando por que não votar em cada um, você já pode realçar que você é diferente deles e por quê. Quem você quer começar aí? Pode ser nessa ordem aí, Então, vamos né? lá. O Datena, eu vejo que ele tá caindo muito nas pesquisas e não é à toa. Claramente, ele tá indo muito mal nos debates. Alguém que fala da cidade falou durante tanto tempo, realmente desconhece os problemas, não apresenta propostas. E mais, né? Eu gosto de dizer que a gente tem 3 comunistas aí na disputa para a prefeitura, né? Um deles é o Datena, porque tem o quadro do Che Guevara, que a gente mostrou aqui em primeira mão aqui no Vilela. Pô, não sabia disso. Cara. Em segundo lugar, ele tentou ser vice do Boulos, né? Verdade. Tem aquele vídeo, ele pedindo para ser vice do Boulos, pro Boulos convencer o Lula de não lançar o Haddad aqui, para lançar o Boulos e que ele gostaria de ser vice. Então, depois disso ele foi vice da Tabata. E aí mudou de ideia e resolveu vir, né? Então, destruindo, se restava alguma coisa do PSDB, ele Você acha enterrou que ele de vez. desiste antes do pleito ou vai até o final? Tem as denúncias de que ele costuma fazer transações financeiras, né? Dessas candidaturas Conseguir dele. vantagens? Não sei. Ele tá indo tão mal agora que eu não sei se alguém vai querer comprar qualquer coisa também. O quê? De usar a Acabou candidatura com ele para agora. negociar alguma coisa, é isso? Tipo, eu saio da disputa, Aí entendeu? você vai ganhar você ganha pontos aqui na eleição, se você eu fico aqui quietinho. Sério? Isso é sério. Tem denúncias, né? Aí, fora Nunes, isso... vamos pro Nunes agora. O Nunes é o centrão. Por que não votar no Total Nunes? centrão fisiológico, né? Total centrão fisiológico é isso. A gente tem uma cidade que tá mal administrada, que é uma das cidades que mais gasta, a prefeitura que mais gasta, e em péssimo rendimento em todos os índices que a gente olha. Ele teve 4 anos aí para se provar, não se provou, e para mim é o retrato do centrão, que é isso aí. Ou o cara participa,
Ou o cara só tá preocupado em se manter no poder e loteia tudo, ou é um covarde e tá vendo o que tá acontecendo e não tem coragem de enfrentar, sabe? Eu acho que dado o que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, e as três coisas são péssimas. E tem aí o possível envolvimento aí o esquema das empresas. Das de ônibus, máfias, exatamente. das máfias. Então, nesses esquemas todos com essas empresas, são essas três opções. Ou ele está diretamente envolvido, ou ele realmente terceiriza, né, para poder se manter no poder, e quem tá ali à frente finge que não vê, ou ele mesmo não tem coragem de enfrentar, tá vendo? Não tem coragem de enfrentar. Marina, explica pro pessoal o que é centrão, porque tem gente ainda que confunde. Fala, não, centro que não é direita, não é esquerda, mas quando a gente fala centrão, não é isso, gente. Não é isso, é o fisiologismo, gente. É o loteamento de cargos, é aquele tomar lá da cá, clássico, né? É isso aí que eu acabei presenciando em Brasília, quando eu contei da nossa reunião sobre Eletrobras, em que não tinha pergunta sobre o impacto da empresa na vida de ninguém, da população, e sim, quais são os cargos, o que eu posso ganhar com isso, não mexe aqui. Então é uma outra ideia. As pessoas falam mal da polarização, eu tenho uma visão diferente, Vilela, eu não vejo isso com maus olhos, eu acho que no mundo isso faz parte, a visão de mundo da direita e da esquerda é muito diferente mesmo. Antagônicos. E são antagônicos. Então, na hora das propostas, por exemplo, o Boulos fala em dobrar a Guarda Civil Metropolitana, como eu, mas, pô, o cara que, sério mesmo, o cara que foi no desfile que os policiais eram demônios, que tudo vota pra passar a mão na cabeça do bandido. A segurança sempre é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? Quando se fala em segurança. Difícil. Desarmados, né? Desarmados. É um absurdo ter fuzil, e aí vai enfrentar como? Crime organizado de canivete. Então, assim, no fundo, era muito fácil, porque essa turma vinha nos programas eleitorais e blá, 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 vou fazer. É parecido, mas na prática, você tem que ver como vota deputado, né? Então dá para tirar ali a deputada Tabata. Vamos lá, Tabata, por que não votar em Tabata? Então, ela para mim é uma das três comunistas, né? E eu vejo que a Tabata, ela tem esse jeitinho e ela engana as pessoas. Ela fala que ela tá sempre preocupada em como que fazer uma política pública boa e eficiente, mas a gente vê, pele das fake news nasceu no gabinete dela. Então, tem essa ideia de que tem que ter um controle, né, do Estado, e aí são esses valores. Então, a questão do indivíduo, não, ele não é capaz de tomar as melhores decisões por si mesmo, então, peraí, a gente vai lá e vai tutelar o indivíduo. A mesma coisa quando a gente pensa em termos de Estado, né, eu sou a favor de um Estado controlado, um Estado que tem que ser sempre controlado para não se transformar numa ditadura, né? E ela não vê assim. Por exemplo, eu fiz uma pergunta para ela sobre as arbitrariedades do Alexandre de Moraes e ela mostrou ali que ele está correto, né? Ela defende o PL das fake news, ela defendeu em debate. Que isso? Então, ela mantém essa postura e eu não consigo ver isso como... Então, para mim, isso é um outro... Por isso que eu falo, é o comunista 01, 02, 03, né? Que é o Boulos, a Tabata e o Datena. E tem a censura do Marçal. Você e a censura agora do Marçal, porque, olha, eu acho que qualquer denúncia de crime tem que ser investigada, né? Se ele não respeitou as leis eleitorais, tem que ser investigado, tem que ter o direito de ampla defesa. E depois, se decidirem qualquer coisa, aí sim a penalidade vir. Agora, fazer uma censura prévia, que foi derrubar as redes sociais, isso é censura prévia, gente. Que país é esse? A gente agora tá achando isso normal, né? Censura prévia para lá e para cá. Então claramente isso. Para mim é a cara da censura. Teve argumento que estava se usando de poder aquisitivo exagerado para impulsionar as redes e tudo mais. Então que seja investigado. Mas aí o que acontece? No limite, você tem que caçar a chapa, se for o caso, ou tomar medidas, mas não antes. Entendi. Antes do poder de defesa, antes de qualquer outra coisa, você derruba uma rede social. Então, isso para mim, né? Isso mexe no resultado da eleição. Né? Muito. Então, no final das contas, acho que o que ela acabou fazendo foi tornar ele muito mais famoso, né? Porque... eu também acho que meio que saiu pela culatra o tiro aí. Boulos, o teu acho que quem você mais bateu até agora aqui, vamos lá. Não, o Boulos por que não votar no Boulos? Não dá pra levar o Boulos a sério, Ele gente. mandou aí, né, um meme onde quanto mais bate, mais cresce, né? Ele colocou aí, depois esse meme aí, o meme que ele publicou. Eu vejo assim, cara, o Boulos não dá pra levar a sério, Vilela, não dá. Como é que a gente vai pegar uma cidade como São
Paulo, né, que é o terceiro maior orçamento do Brasil, Mas de ele gente se- que ele rala, tem um que Celta. faz, e aí vai entregar na mão desse cara, é uma piada, gente. Outra coisa, respeito ao direito de propriedade, as pessoas têm um problema aqui grave com a questão da segurança, a cidade é uma terra de oportunidade, de gente que trabalha, não dá. Aliás, o Marçal até plagiou lá, eu já tinha levado a carteira de trabalho lá. Que era um antídoto- sério? Sério, tá Denúncia aqui, hein? Paulo Marçal copiou aqui Nem deu tempo de eu mostrar no debate, que no primeiro debate ele já foi lá, acabou com a minha graça, cara. Mas enfim, mas é isso mesmo, é um cara que, né, não trabalhou, não teve nada, assim, só invadiu propriedade alheia, ficou um tempão na academia, e é isso, assim. E é o cara que não é compatível pra mim com São Paulo. Agora, eu vejo que o que a gente está vendo é o marketing político, né? Ele está indo no mesmo caminho do Lula, né? De repente ele colocou terno e gravata, parou a barba, fala de maneira moderada, né? Aquela coisa, paz e amor, Lula amor, 2.0. amor. Eu acho falso, igual o Lula, assim. Enfim. Eu entendo que, assim, é o pior de todos, né? Ah, é? Não dá. Então isso é a próxima pergunta que eu vou fazer, que eu fiz para todos os candidatos, qual é o pior de todos. E aí Marçal, que também tem denúncias de envolvimento, né, com o PCC, tem várias denúncias rolando, inclusive de abuso de poder, abuso... Poder econômico. Poder econômico e tal. O que você tem a dizer sobre isso e sobre esse crescimento absurdo aí nas pesquisas, né? E por que não voltar no Marçal? Eu acho que as denúncias têm que ser investigadas. É isso, para saber o que... Porque na hora da eleição tudo surge, né? Então, eu vejo que tem um ponto importante do que ele fez, que é desmascarar isso aí que a gente está vendo da esquerda, né? E mostrar que não dá para levar a sério mesmo, né? Então, que é importante, porque o brasileiro tá de saco cheio, né? Assim, de olhar de fato o que é feito, esse sistema. É isso que acontece. E as pessoas falam, eu tô vendo. E a mesma coisa com a mídia também. Não é só, né? Olha a mídia, me boicotaram do debate, É mesmo? sabe? Agora vai ter mais um que não me chamaram também. Então não estive no da Band. Pô, e você olha as pesquisas, tô em empate técnico com a Tabata. E ela Tô vai... em empate técnico. Por que ela vai e eu não vou? Então, claramente, a gente também tem uma mídia que a gente sabe, uma imprensa que é de esquerda, porque todos os estudos mostram, eles se autodeclaram assim. Mais de 80% da nossa mídia se autodeclara de esquerda, não é a gente que está dizendo que eles são. A pesquisa, eles se autodeclaram. Então, assim, claramente tem um viés muito, muito grande. Ele veio para jogar isso aí tudo no ventilador, né? Então tem um papel nisso aí. Eu me considero, de novo, eu acho que eu venho com um time, com um preparo diferenciado para cuidar da nossa cidade. Mas eu tenho que admitir que ele deu uma rompida, né? Chacoalhou ali os alicerces. Então isso era importante. E essa insinuação de que o Boulos e mais um candidato seriam dependente químico, você acha que isso faz parte do jogo? Exagerou? E se a outra dependente químico seria você, porque... Eu? Porque o Nunes já mostrou o exame toxicológico, né? Ele falou que um é o Boulos. E o outro, quem seria? Tabata, você ou o Datena? Eu sei lá. Porque ele falou de dois aqui no meu programa e em outros lugares. Não falou? Dois. Agora tem que provar, Tem que né? provar. Tem E o que você acha Eles sobre deviam isso? ter feito o exame no dia seguinte, né? E mostrado, igual o prefeito. Talvez quem não deve, não teme, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você, Marina. O que você faria se alguém falasse que você é usuária de drogas? Você não mostraria? Na hora. Na hora, né? Iria fazer uma prova, né? Você E faz ainda ali. falar, mentiroso. Essa você rebate ali. Fácil. É que não sabe também quando, né? Então, não sabemos. Mas é alguma coisa que o Marçal provavelmente vai ter que provar, né? Porque Sim. é uma acusação grave. Ele até recebeu, né? O Boulos recebeu um direito de resposta, de fazer postagens nas Mas redes depois foi todas. tirado, não entendi. Tirou porque eu acho que eles... Usaram pra outra coisa. Pelo visto tava sem proporcionalidade. Ah, tá. Então, eu não sei como é que isso aí ficou. Mas é isso, quem não deve, não teme. Vilela, olha só, até o Pablo Marçal teria que provar. Uma prova muito difícil de você fazer, porque você depende do consentimento do outro. Agora, se alguém faz uma acusação grave assim contra você no ambiente público eleitoral, o que você faz? Se é mentira,
você vai ser o primeiro interessado em fazer um exame toxicológico, ir lá e mostrar que não é verdade, porque não só você retira essa sombra que alguém colocou sobre você, mas você pega e você desmascara a mentira e a falsidade do teu adversário. Que ele, como alguém que faz acusações levianas, não deveria merecer assumir uma prefeitura, governar uma cidade. Então, o fato da omissão do Boulos é um fato gritante. Todo mundo vai olhar e vai fazer cada um o sua argumento própria dele avaliação. é que quem acusa que tem o ônus da prova, né? Quem tem que provar é quem acusa. Mas Pelo menos assim, foi uma o argumento acusação dele. grave dessas, né? A questão que eu Eu coloquei faria pra também na Marina. hora, Eu fala faria aqui, ó, tá aqui. Exatamente, eu também faria na hora, mostraria na hora. Inclusive, o Léo tá me devendo aí o exame, né? Hein, Léo? Não fui acusado. Não foi acusado. Primeiro precisa ser acusado pra depois mostrar. Tá certo, tá certo. Exame de álcool já tá bom. A gente trazer um bafômetro aqui. Talvez, nem o apresentador passa. Em alguns programas, depende da hora. Depende da hora, eu acho que o apresentador não passa também. Em alguns programas aqui que a gente bebe, né? Então é isso. E de todos os candidatos, eu acho que eu já sei qual que você vai falar, qual é pode ser o mais prejudicial à cidade de São Paulo. O Boulos. Eu entendo o desespero das pessoas em relação ao Boulos, né? E aí vai se criando as narrativas, né? Não, é o Nunes porque ele é o melhor candidato para combater o Boulos. Aí é isso, você fica sempre em busca do anti-Boulos, né? Não é à toa, gente, porque o Boulos é um risco imenso, é um risco para a cidade de São Paulo incalculável. Não sei, não consigo, assim, ir para 26, por conta do Lula, né? Tem duas prioridades aí, uma é arrumar São Paulo, mas a segunda é tirar o Lula de lá, pelo amor de Deus, tem que tirar. E então, é isso, ele é o pior, sem dúvida alguma, alguém que não trabalha, alguém que não pode ser levado a sério, invadiu propriedade, tem lá os vídeos, a gente agora tá com essas penalidades para quem invadiu, né, os prédios públicos no 8 de janeiro. E o Boulos? Quanta coisa ele já invadiu, quebrou lá a Fiesp, quebrou os ministérios, ele entrou no ministério, ele quebrou todo o ministério. Mas a esquerda pode. Mas a esquerda pode. A esquerda pode. É isso que é. Quando é a esquerda, eles tratam igual quando se fosse criança, né? Veja bem, tarará. Quando é da direita, aí não tem perdão. Aí você passou o batom na estátua, cara, você tá apartado dos seus filhos para sempre. Esses 2 pesos e 2 medidas que a gente tem hoje no Brasil é algo realmente muito perverso, né? É assustador, eu diria, sabe? E é isso, esse cara é um bandalheiro. Mais alguém aqui, Marina, fora você, se posicionou de modo firme contra os abusos do Alexandre de Moraes? Eu acompanho de longe, mas eu não fui olhar no detalhe. Algum outro candidato não se que eu posicionou? tenha visto. Aqui nas sabatinas que a gente fez, nenhum falou, né? Né, Léo? Pelo menos que eu me lembre, não. Não, ninguém falou. Porque, pra mim, Deltan, tá? Um pressuposto da pessoa fazer um bom governo é a pessoa lutar contra os abusos praticados a partir do Estado. Seja o abuso na forma da corrupção. Sim. Quem nos rouba, gente, isso é um pressuposto. Se o cara nos rouba, você não contrata. Depois a pessoa ser competente, ter experiência, ter um time, é um segundo passo. Muito importante e essencial, mas é um segundo passo. O primeiro é a pessoa não abusar. Seja não bater nos clientes, você vai ser o caixa do nosso mercado, praticar abuso, censura, fechar a boca dos outros, praticar arbítrios, seja não nos roubar, não praticar corrupção. Então esses são 2 pressupostos. E por isso é mais uma coisa que pra mim sempre ressalta na figura da Marina. Ninguém obrigou ela a fazer isso. Isso é dela. Ela sempre lutou contra o abuso, contra o arbítrio, contra a censura. Foi um dos grandes motivos de eu estar na política. A minha campanha para deputada federal foi carregando essas bandeiras. Eu digo que eu fui para Brasília acreditando que fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa resolveria nossos problemas. Eu voltei vendo que o buraco é muito mais embaixo. Então, as minhas principais bandeiras viraram reforma política e reforma do judiciário, porque eu vejo que esse é o grande, e hoje não tem nada para mim no nosso país, né, que seja mais problemático do que os abusos que a gente está vendo do STF. Entendi. Então, vamos, pergunta do chat, Léo, manda aí. Vamos lá. Temos a pergunta do Everton Alves. Pede para a Marina explicar a proposta de reduzir as tarifas do transporte público nos horários de pico. Tá dando muita confusão porque a Soninha Francini mentiu sobre a proposta no Twitter. Isso aí foi, na verdade, eu vou até corrigir aqui e falar o que realmente aconteceu. Eu tive rapidamente na Globo, eles cobriram um evento que eu tava e eles me pediram várias propostas a toque de caixa, Sim. assim. E eu falei de tarifas diferenciadas. Aí eu falei, então a tarifa pode ficar mais barata ou mais cara, mas ela nunca ultrapassaria
o valor da tarifa hoje. Então, acho que como eu só falei assim, que ficou mais barata ou mais cara, deu a entender de que a tarifa nos horários de pico ficaria mais cara e nos outros mais baratos. Mas não é isso, gente. A tarifa, ela continua o que é hoje nos horários de pico, mas fora do pico a tarifa pode ser menor, pode ser reduzida. Para quê? Para você fazer com que as pessoas utilizem o transporte nesses horários. Por quê? Porque hoje o custo desse transporte fora dos horários de pico, ele é altíssimo e ninguém usa. Então, o custo marginal disso é baixo, é como as tarifas aos domingos. Eu me convenci de que ela é ok, porque os ônibus têm que passar. A frota tem que ir de qualquer jeito, com gente ou sem gente. Então, o custo ele é diferenciado. E a partir do momento que você consegue que as pessoas mudem o seu horário de trabalho, o empregador, por exemplo, diz, olha, vou gastar metade com passagem se eu deixar a pessoa entrar 1 hora antes, sair 1 hora antes, ou entrar 1 hora depois, sair 1 hora depois. Se começa a ter esse tipo de cálculo, a gente tira, e aí o ganho no trânsito, em tudo, reduz o custo do transporte. Então, é uma medida que acaba reduzindo até o horário de pico, né? Que adotada em outros lugares foi muito eficiente. Então, a proposta é essa. Horário de pico continua a tarifa como é hoje, mas fora do pico a gente vai ter umas tarifas menores para a gente conseguir fazer com que as pessoas usem horários alternativos. E fora isso, eu também tenho uma proposta de que a prefeitura vai funcionar em horários alternativos. Então, por exemplo, saúde. Por que só horário comercial, né? Por que você não atende à noite? Por que você não tem finais de semana? As pessoas estão trabalhando. Então, vamos começar a fazer com que a política pública também, a prefeitura também tenha esses outros horários. A gente está numa cidade cosmopolita, que nunca dorme, cabe tudo aqui. Então, vamos começar a explorar isso também. Marina, você também estava me falando na área do transporte que existe aquilo que as pessoas chamam de máfia dos transportes. Não só tem gente que é dona de empresa de transporte, que foi investigada, foi pega com 600 quilos de maconha. Olha essa, Vila. Pessoa que é dona de empresa de transporte de São Paulo, foi pega com mais 600 quilos de maconha numa garagem. Depois aquela garagem virou a sede da empresa de ônibus que presta serviço aqui em São Paulo. Que absurdo, né? Pessoas ligadas ao PCC diretamente, braço direito de Marcola, dona de empresa de transporte de São Paulo. E existem o que eles chamam de inclusive máfias. Um dos coordenadores da campanha do Boulos, que é investigado, que tá lá, exatamente. Caramba. E aí existe isso que eles chamam de máfia e tem uma dificuldade muito grande para você abrir os contratos, que é o fato de que a empresa que vai prestar o serviço ela tem que ser dona do ônibus, o que exige um custo de investimento muito alto. Mas eles têm uma proposta muito bacana. Se explica, Marina, aquela ideia de separar o ônibus da prestação do serviço? Não, a ideia é separar o ativo do serviço. Então, a prefeitura ela pode fazer um leasing, ela pode alugar os ônibus e aí sim conceder a prestação do serviço. E aí, com isso, você não precisa necessariamente... Por que são poucas empresas, sempre as mesmas? Porque para elas entrarem numa licitação aqui em São Paulo, gente, precisa de centenas de milhões de ativo, porque ela precisa comprar todos os ônibus, né? Ter, né, um capital gigantesco. Então, com isso, você tira essa obrigatoriedade, você separa. Então, era uma ideia até de começar agora. Essas empresas que estão sendo investigadas, por que não já substituir, nesse caso, por esses modelos, em que a prefeitura aluga esses ônibus, né, dos fornecedores, e depois disso, ela simplesmente concede o serviço, quem vai prestar esse serviço, entendeu? O motorista, o cobrador e outras coisas, manutenção. Então, ela não precisa ter o capital dos ônibus, que é isso que faz com que a gente esteja na mão dos mesmos há décadas, apesar desses indícios, né? Quer dizer, que agora já está provado, né? Que realmente teve essa questão do coordenador do Boulos, ele recebeu uma doação de campanha do PCC. Ele quem? O Boulos ou o coordenador? O coordenador. E tem um outro também investigado, né, que a gente tem lá, líder da Câmara dos Vereadores, do PT, que descobriu que dava mesada para o PCC. Mais de 70 mil reais, semanada, mais de 70 mil reais por semana. Caramba. Ele dava ou ele recebia? Ele pagava. Mas como assim? Ele pagava o PCC? Ele pagava o PCC uma semanada, toda semana, porque ele é um dos líderes, ele é um dos dirigentes da empresa. Ah, entendi. E ele pagava, descobriram no celular dele na investigação, que ele pagava semanalmente mais de 70 mil reais para o PCC. Dinheiro que sai do usuário do transporte. Dinheiro que sai do nosso imposto. Claro. Ou via bilhetagem ou via o que a prefeitura subsidia. Então é uma loucura, assim, tá tudo dominado.
Entendi. Perguntas. Vamos lá, mais uma. Continuando no transporte, o Vinícius Muleta pergunta: te acha mais preparado e irei votar em você, mesmo não gostando do seu flerte com o bolsonarismo. Qual a sua proposta para o app de transporte como Uber em 99? Ah, legal. Essa é uma proposta interessante. A ideia é que a gente integre tudo. Por exemplo, tem lugares na periferia que não faz sentido você colocar uma linha de ônibus, porque você não tem movimento para isso. Um ônibus custa caro, imagine, não é um ônibus só que vai e volta, tem que ser, vai e volta diversas vezes. Então, nesses casos, é melhor a prefeitura dar uma ajuda para pagar o Uber naquele destino, né? Então, fazer uma parceria com os aplicativos. Então, a pessoa faz o último quilômetro, né? Aqueles quilômetros finais, às vezes com aplicativos de transporte, como Uber ou 99. Ela não precisa ter um ônibus ali. A prefeitura pode subsidiar isso, porque sai muito mais em conta do que criar uma linha naquele trajeto. E a gente está pensando isso para vários modais também, formas de pegar, por exemplo, bicicleta, patinete, porque aqui em São Paulo é assim, tudo não pode, né? Uber entrou na cidade, não pode, então agora vamos taxar. Nada pode, patinete não pode, né? Então é aquela coisa do não pode, né? Parece eu brinco que é uma cidade socialista quando a gente fala de transporte, nada pode. E com esse banco de dados que a gente tem aqui, Vilela, a gente pode fazer como Londres. Londres resolveu o problema do transporte compartilhando todos os seus dados de mobilidade com o setor privado e começou a ter um monte de ideias de como ajudar. Então, a gente pode ter redesenho de rotas, porque elas mudam, né? A realidade da cidade foi se transformando. Era uma cidade super industrial, deixou de ser, passou a ser uma cidade de serviço, começou a capilarizar em outros lugares. Então, assim, a coisa ela vai mudando e a gente precisa ser flexível e se ajustar. Entendi. Legal. A última rapidinho aqui. O Arthur Silva pergunta: Marina, o Marçal sinalizou, caso ele seja eleito, que tem interesse de você participar no governo dele. Caso você seja eleita, você tem interesse em levar o Marçal também? A gente precisa conversar, preciso entender aí qual que é, dentro das habilidades, assim, o que ele gostaria, enfim. Vamos conversar com todo mundo. O time é grande, gente. O time é grande. Eu quero gente boa, honesta e competente. A gente vai ser a prefeitura que vai bombar nas redes sociais. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Já entendi. Social media lá. Social media, exatamente. Marina, como você o Não, é óbvio Deltan... que numa habilidade como essa e tudo isso que ele criou, tem ali empreendedorismo, não tenho dúvida disso, forte. Marina e Deltan, vocês me falaram que tem horário para terminar, então estamos apressando aqui, não é a gente, tá? Eles têm horário para sair, então por isso que a gente tá fazendo um pouco mais reduzido. E eu queria dos dois agora, primeiro do Deltan e depois a última pergunta para você, Marina, é o seguinte: o Deltan, primeiro, já falou um pouco, mas tentar resumir. Pô, Vilela, faltou o meu presente. Putz, é mesmo, a gente com essa pressa. Vamos deixar pro final, então? Dá pra mim, ele não quer. Não, vou querer, claro. Me lembra, tá? Quando você terminar, já me entrega o presente. Mas, Deltan, dando uma resumida agora, por que apoiar, por que votar na Marina? E para encerrar, Marina, quero o meu presente e pelo que você quer ser lembrada, caso for eleita, ocupar aquela cadeira, a cadeira mais cobiçada aqui do Brasil. Qual o teu legado que você quer deixar? Então, primeiro, Deltan, obrigado pela presença e já pode encerrar fazendo um resumo por que escolher a Marina aqui para São Paulo. Eu que agradeço, Vilela, agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu tô aqui não porque eu sou obrigado, eu tô aqui porque eu acredito na Marina, eu acredito que ela é a melhor opção para São Paulo. Eu vou voltar para Curitiba, mas é vocês que vão ser governados por alguém. E a Marina é, sem dúvida nenhuma, a melhor opção. Primeiro, porque o candidato que tá aí, o do sistema, o Nunes, é um candidato que está sendo investigado em máfias e creches. É isso que a gente quer no Brasil? Um país que não pune quem é investigado, processado, nem condenado por corrupção. A gente quer pessoas suspeitas de corrupção, pessoas que estão numa prefeitura, que tem na empresa de transportes, pessoas que são parte do PCC, que foram presas com mais de 600 quilos de maconha. É claro que a gente não quer essas pessoas. A Marina é uma pessoa preparada, é a mais preparada de todas e ela tem a motivação certa para estar na política. Ela me ganha, vou ser sincero com vocês, pelo coração, porque ela lá atrás decidiu dar um passo à frente para mudar o Brasil quando ela podia estar tomando água de coco no Caribe. Ela decidiu
tomar um sacrifício familiar. Com filho pequeno, ela não fica se vitimizando porque ela é uma pessoa de trabalho. Ela cresceu trabalhando desde os 10 anos de idade e tomou a decisão de ir para a política quando ela viu como os deputados, numa reunião em que ela estava modernizando a gestão em Brasília, no time do Paulo Guedes, ela viu como eles estavam interessados em como que aquelas mudanças iam trazer benefícios para eles, com cargos, com toma lá da cá, e aí ela decidiu, não quero mais isso, eu quero mudar o Brasil, inspirada pela Lava Jato, pela luta contra a corrupção, ela dá esse passo à frente para fazer a diferença, ela já tem todo o preparo de quem foi líder de gestão de empresas de investimentos, de quem foi líder de Instituto de Políticas Públicas sobre Evidências e de quem trabalhou na equipe do Paulo Guedes modernizando a gestão pública do Brasil. Se você me perguntasse o que eu queria era mudar para cá só para ter o privilégio de votar na Marina Helena para prefeita de São Paulo em 2024, com a ajuda de outros paulistanos, outras pessoas aqui que também amam São Paulo, decidiram não desistir no Brasil e acredito que naquilo que a gente acredita como time do Novo, que é honestidade, competência e coragem para enfrentar os abusos do poder, definindo abusos do poder como aquelas pessoas que usam cargos públicos para se servirem dos cargos e não para servirem à sociedade. É um time que acredita naquilo que eu acredito, defesa da vida, família, indivíduo, defesa do combate à corrupção, contenção dos abusos do STF, do governo Lula, geração de emprego e renda, defesa das liberdades, inclusive liberdade de expressão e colocação de todo tipo de bandido, do colarinho branco ao de rua, na cadeia. Essa é a Marina Helena, por isso ela conta com todo o meu apoio e eu peço seu voto no dia 6 de outubro, vote 30. Pô, já convenceu todo mundo. Exato. Agora é contigo, Marina. Quero o meu presente e depois, pelo que você quer ser lembrada. O que você trouxe pra mim aí, pra deixar no cenário aqui? Eu trouxe pra você. Olha que coisa incrível. Olha. Olha só aqui, hein? O pessoal gostou aqui, hein? Mostra aqui, ó. Mostra aqui o nome da pimenta. Pode mostrar? Onde é que tá a aqui, câmera? não, tem uma aqui? câmera aqui em cima. Ah, ó. olha. Cholula. Ah, isso aí, Cholula. Eu não podia vir aqui. Nossa, Marina, eu demorei para entender. Eu achando que ela estava apenas pensando no nosso paladar e ela mandou uma mensagem cara, aqui. Eu trouxe aqui, só, vamos apimentar essa política, gente. Cholula. Cholula. Eu tenho um amigo que estava no México e aí me mandou, olha aqui o que eu tô comendo. Eu falei, você vai trazer uma pra mim. E aí fui ler o nome aqui da pimenta, Cholula. depois eu entendi. Olha, eu não podia vir com o cara que ajudou a colocar o Lula na cadeia, gente. Não se esqueçam nunca disso. Não convidem para a mesma sala, Deltan e Lula. Que coisa maravilhosa. Então, obrigado demais aqui. Vamos usar o Cholula aqui. Usa bastante. E pelo que você quer ser lembrada, Marina, caso seja eleita e ocupe a principal cadeira da América Latina aqui? São Paulo tem que voltar a ser número 1. Em tudo, Vilela. Não é possível que a gente gaste tanto, de novo, 2,5 vezes mais que as outras capitais do Brasil. E a gente não seja primeiro em tudo. Primeiro na educação, primeiro na saúde, arrumar o nosso transporte, acabar com esse assistencialismo que eu vejo que aqui em São Paulo está se transformando numa indústria da miséria. A gente precisa resolver o problema dessas pessoas de fato. Então eu quero ser lembrada por isso, por alguém que pegou e deu transparência radical para os nossos contratos. Essa parte da transparência, gente, é fundamental. O que eu aprendi em Brasília, que fez a diferença nas estatais, antes de mais nada, foi a transparência. Eu lembro que o TCU elogiou. Eles falaram, olha só, a gente nunca viu os números das estatais com esse grau de riqueza. A gente não sabia o que acontecia. Era um buraco negro aquilo ali. E agora eles esconderam tudo de novo. Então, na hora que você dá uma transparência radical na cidade e as pessoas vão se acostumar, ela vai chegar na porta da escola e vai ver quanto é que custa, e vai ver que a escola particular custa menos do que a escola pública em São Paulo. Ela vai entender qual que é a média daqueles alunos, quando que eles estão sendo alfabetizados. Você vai entrar no posto de saúde e vai saber quanto é que custa. Na hora que você começar a ver tudo isso, o que essas organizações sociais estão fazendo, você de casa, o cidadão, ele ajuda a fiscalizar. Então a ideia não é esconder dificuldade, não. É mostrar tudo às claras. É a luz do sol, né? Que é o melhor detergente, não é assim? Então a gente vai botar tudo à luz e com isso eu tenho certeza que a gente vai devolver a nossa cidade para a posição de liderança que ela merece, um lugar de oportunidade de fato, e tirar esse peso gigante do Estado, que é isso que eu falei. Haja tributo, haja burocracia que está expelindo, né, as mentes criativas. Vamos atrair todo mundo de volta e voltar a não ser conduzido e conduzir, que está lá na nossa bandeira.
É um lindo lema, carrego isso para mim, né? A gente precisa liderar. Então vamos voltar a liderar. Tá certo, obrigado demais aos dois. Obrigado a vocês que estiveram com a gente. Obrigado, Léo. Lembrando o pessoal aí que a nossa patrocinadora tem link na descrição, QR Code na tela, parceirona Insider com desconto bacanaço nosso. Agradecer a todo mundo, dá like, compartilha, todo aquele negócio, né? E Léo, eu já sei que o pessoal tem que escrever aí nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa. E aí eu pergunto, cara, o que eles vão escrever? Eles vão escrever risada da Marina. Olha lá. Escrevam risada da Marina ou, se preferirem, apimentando a eleição. Vocês, Apimentando a então, eleição. direto pro Cholula. Exato. Vocês escolhem aí nos comentários apimentando a eleição ou risada da Marina. Você prova que chegou até o final dessa conversa maravilhosa. Obrigado aqui. A gente encerra essa primeira leva com os pré-candidatos, porque o Datena está fugindo da gente. Datena, não fuja. Só falta você, hein? Sua equipe não está respondendo a gente, né? Então, Datena, falta você para essa primeira leva aí de participações dos pré-candidatos e candidatos, porque a gente vai começar uma segunda aí logo em breve. Vai ter debate? A gente seria bom, vai hein, ser um tipo Guilherme? de debate aí que eu bolei que você vai gostar, Marina. Legal, hein? Colocar todo mundo contra a parede. Então, obrigado demais. Fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo e tchau.